Quem era Daniel Mastral? Um ex-satanista, um iniciado de alguma ordem secreta ou um personagem que ele criou para evangelização na década dos anos 90? Vou trazer uma linha de raciocínio com base nisso e na direção que ele tomou no sistema religioso, o rompimento de Daniel Mastral com esse sistema, as teorias que ele adotou e outras questões pertinentes a este tema. Vamos à matéria. Quem realmente era Daniel Mastral? Um ex-satanista? Um iniciado em alguma ordem secreta? Ou uma personagem que ele criou para a evangelização na década dos anos 90? Vou tentar trazer uma linha de raciocínio com base nisso, e na direção que ele tomou no sistema religioso e com o rompimento de Daniel Mastral com esse sistema, as teorias da conspiração que ele adotou e outras questões pertinentes ligadas a este tema. Falar sobre o caso Daniel Mastral ficou cada vez mais delicado. Alguns me pediram para trazer atualizações do assunto, mas diante da guerra de narrativas está ficando complicado falar qualquer coisa, principalmente dentro dessa guerra de narrativas, que parece favorecer um lado ou outro, ou se posicionar contra ou a favor de algum lado específico. Mas acho importante irmos ao ponto central. Dentro dessa guerra de versões, divulgamos aqui o depoimento da esposa de Mastral, que procurou desmentir a versão de Vic Vanilla, um rapaz que a cada momento também faz mudanças na sua personagem. Primeiro ele apareceu se dizendo satanista, depois luciferiano, e agora se diz convertido ao judaísmo. Ele está que nem um camaleão, a cada momento mudando a sua pele. Bom, pelo que foi apurado até agora e podemos acompanhar, tudo parece indicar que Daniel Mastral tirou a sua vida, e isso envolveria muitas razões e conflitos pessoais dele. Mas devido a essa guerra de versões, cortes fora do contexto e outras coisas que ele dizia, a interpretação que ele tirou a vida ou que uma ordem secreta o eliminou ainda está um tanto confusa, e até nós podemos ter dificuldade de chegar a alguma conclusão. Mas eu particularmente acredito que ele tirou mesmo a sua vida, mas estou aberto a outras opiniões sem criar nenhum conflito com quem pensa diferente. Muitos áudios estão sendo divulgados, mas eu fico com o pé atrás até que ponto esses áudios não poderiam ser manipulados ou criados com inteligência artificial. Logo que o Vic Vanilla começou a soltar alguns áudios, eu já havia mencionado isso no meu canal do Telegram, que esses áudios podem ser criados com deepfake, e o Thiago Lima em seu canal apresentou um vídeo no qual ele mostra isso, e como é feito. Hoje, através da inteligência artificial, você pode criar tudo, até mesmo clonar a voz de uma pessoa, fazer ela falar aquilo que você quer. E no último áudio que foi divulgado, no qual Daniel Mastral parece passar o legado dele para Vic Vanilla, a voz parece um tanto misturada com sotaque meio português. Quero dizer, de Portugal. Isso pode acontecer muito, pois a IA pode misturar erroneamente o sotaque brasileiro com o português. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Eu gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas
E depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Essa vida, porque, sabe? E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa vida aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito e depois não precisa ter pressa. Eu tenho... Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Agora eu tô sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo... não escrevendo... Acredito que a verdade vai aparecer, e quem está mentindo será desmascarado, mas ainda não sei quanto tempo isso pode demorar. Há versões muito delicadas que Daniel Mastral teria assistido à morte da sua esposa propositalmente, e que já mantinha um relacionamento com sua terapeuta na época, com a qual ele se casou após 9 meses da morte da sua esposa. Seria desonesto da minha parte afirmar isso, mas há relatos de pessoas que confirmam este viés. Estão todos sendo divulgados em outros canais, mas eu não vou apresentar aqui. Daniel Mastral surgiu no sistema religioso na década dos anos 90 como um escritor que se apresentava como ex-satanista, pegando uma onda que já existia no meio evangélico, fomentados por livros como de Rebecca Brown e outros nomes que testemunhavam sua conversão. Nessa época, as igrejas evangélicas estavam no seu transbordar, muitas pessoas se convertendo, mas também isso terminou virando um negócio ganancioso e desonesto. Neste contexto surgiram vários personagens como ex-bruxos, ex-tudo, para dar o testemunho, viajar pelo Brasil e receber algum tipo de benefício ou lucro, através de algo que estava se tornando cada vez mais comum. Bom, o fato é que o neopentecostalismo abriu as portas para todo tipo de coisa desonesta. Doutrina da prosperidade, G12, encontros, vento de doutrinas e tudo mais. Quem frequentou este meio entre os anos 90 e 2000 sabe muito bem o caminho que tomou esse sistema religioso. Então acredito que Mastral seguiu essa onda e começou a trabalhar neste campo, trazendo então uma mensagem sobre sua experiência como ex-satanista, e isso de certa forma trouxe muito engajamento para ele no meio religioso. Só que em algum momento Daniel Mastral rompeu com este meio, mas só que ele manteve a sua versão de ex-satanista, ou seja, o seu personagem. Talvez ele nunca tenha sido satanista, ele no máximo teve conhecimento sobre sociedades secretas, maçonaria e outras informações que passaram a ser divulgadas em massa após o advento da internet. E a mudança que ele teve na sua postura depois de sair do sistema religioso é bastante notória, podemos observar. Isso para quem acompanhou Daniel Mastral antes e depois dele sair do sistema religioso, que a sua linguagem mudou, ele tornou-se cada vez mais esotérico, passou a se envolver com pessoas ocultistas, recebendo até leituras de videntes como Wandinha, e também começou a se envolver com muitas pessoas deste meio através de podcasts, algo que muitos passaram a questioná-lo. Enfim, a crítica foi tão grande em cima das doutrinas que ele passou a disseminar, que até rotularam ele de Daniel Mapa Astral. Acredito que o triste fim de Daniel Mastral é uma soma de experiências bem complexas. Eu jamais me sentiria no direito de julgá-lo, ainda mais porque muitas informações estão nebulosas, não permitindo uma interpretação correta. Ele trouxe sim muitas coisas positivas e interessantes, mas também um tanto negativa para algumas pessoas que o seguiam, que até depois romperam com ele. Se realmente ele tirou a sua própria vida é porque ele carregava um peso muito grande no qual ele não pôde mais suportar. Não sei se Daniel Mastral foi um personagem ou se realmente ele fez parte de uma sociedade secreta, mas ele falava que sofria ameaças e que ele até continuava a receber informações secretas dessa irmandade. Isso não parece ter muita lógica. Se ele saiu de dentro de lá, como é que ele continuava a receber informações secretas deles? Nunca vi nada de tão extraordinário que ele tenha falado que justificasse ele ser eliminado. Até eu mesmo tive uma experiência com ordem iniciática no passado. Embora eu não subi os graus, eu aprendi muita coisa, principalmente lendo livros de ocultistas de nome. Ordens secretas dificilmente eliminam alguém, a não ser que você revele alguma coisa criminosa que eles estão realizando.
Eu acredito mais que as pessoas que na maioria praticam o ocultismo têm tendências suicidas. Grande parte dos roqueiros e pessoas famosas terminam a sua vida assim, como é o caso do Charles Brown Jr. e também de outros roqueiros famosos que finalizaram a sua vida. Bom, vamos continuar atentos às informações que continuarão a aparecer. Quem sabe possamos chegar a uma conclusão mais honesta, evitando fazer prevalecer a mentira, porque a mentira tem perna curta, uma hora ela aparece. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.